Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração, orando posso ouvir a voz do Pai, orando meus temores vão embora, sinto paz a toda hora, sinto a calma de um rio, orando eu renovo a minha fé, orando a esperança se refaz, orando eu alcanço a vitória, vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração, uma vida de oração. Pedir, então, a Deliane para ela abrir o seu som e fazer a oração inicial. Tá bom, Deliane? Que a Soraya a gente não conseguiu, infelizmente, não conseguiu ouvir a oração dela. Parece que ela está na hemodiálise. Possivelmente ali onde ela está, o sinal está ruim.
né? Vamos então, orar, então. é verdade, tá? Então vamos aproveitar e orar por ela também, né? Senhor nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai querido, por tua bondade, por tua misericórdia para conosco, porque mesmo em meio às lutas e às provações e às dificuldades que temos enfrentado nesses últimos dias, o Senhor tem estado conosco. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor infinito e pela tua graça. Ó Pai, neste momento de oração em que nos inclinamos para falar contigo, nós queremos colocar, Senhor, diante do Senhor, todas aquelas pessoas, Pai querido, que neste momento estão clamando a Ti. Que nesse momento, Senhor, estão sofrendo por alguma situação. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis nessa pandemia, muitas pessoas internadas, muitas pessoas lutando por suas vidas, muitas famílias enlutadas, muitas famílias com problemas financeiros. Ó Deus, que Tu tenhas misericórdia daqueles que estão sofrendo e daqueles que têm Te buscado e clamado a Ti, Pai. Que o Senhor possa ouvir o clamor do Teu povo. De uma forma especial, queremos pedir a Ti pela irmã Soraya. Ela está ali fazendo a sua hemodiálise. Nós temos colocado, Senhor, a Tua filha em nossas orações e pedido a Ti que Tu tenhas misericórdia dela e ajude, Senhor, na recuperação da sua saúde. E que Tu esteja, Senhor, com ela, dando força, dando a ela, Senhor, conforto, dando a ela esperança. Da mesma forma, Senhor, queremos Te pedir pela nossa amiga Ana, que está internada ali, entubada, já há mais de 20 dias. Que Tu continues tendo misericórdia, Senhor, e que o Senhor venha resgatá-la, Pai querido, para trazê-la de volta à sua família, se essa for da Tua vontade. Ó Pai, abençoe esta reunião, abençoe a Tua palavra que será aberta e que Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações. Que Tu estejas presente aqui, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor, por toda a sua bondade para conosco, por toda a sua misericórdia. Que Deus abençoe os nossos irmãos e amigos, principalmente nesse momento de pandemia. Nós estamos começando hoje, por incrível que pareça, nós estamos começando o mês de março, né? Como nós estávamos atrasados, então agora a gente começa o mês de março. E nós vamos aí até quinta-feira. Na sexta-feira vai ter uma exposição da associação, nós vamos até quinta. E o nosso assunto de hoje é sobre... nós vamos começar uma série sobre estudos bíblicos, mas o nosso tema de hoje é o ensino bíblico de Cristo e dos apóstolos. A prática de dar estudos bíblicos é uma prática bem antiga. É claro que ela vai ressurgir na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eu gostaria de convidar vocês para ver que os apóstolos, se abrirem Atos 5, verso 42, os apóstolos tinham essa prática de dar estudos bíblicos. Abram a sua Bíblia, leiam comigo Atos capítulo 5, verso 42. O texto diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Ou seja, eles trabalhavam dando estudos bíblicos não apenas no templo, não iam só ao templo, eles também iam de casa em casa fazendo o trabalho de Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os estudos bíblicos começaram de forma acidental. Né? Mas, assim, eu não acredito muito em acidente, eu acredito em providência divina. Né? No início do movimento adventista, a igreja tinha um hábito que já era um hábito costumeiro, já vinha já desde o segundo reavivamento evangélico nos Estados Unidos. As igrejas tinham por hábito fazer cultos em tendas. Eram chamadas reuniões campais, reuniam grandes tendas, e eles faziam então ali as pregações, faziam as chamadas lectures, eram as exposições bíblicas. E em uma certa ocasião, o nosso povo adventista se reuniu, mas caiu um tremendo de um temporal muito grande mesmo. E o S.N. Haskell, ele teve uma ideia
uma ideia luminosa, né? Como o barulho era muito grande, naquela época não havia microfone, essas coisas todas, né? Essa parafernália que a gente tem hoje. E ele, então, pegou uns pedaços de papel e ele foi dando esses pedacinhos de papel com passagens bíblicas para que as pessoas, em pequenos grupos ali naquela tenda, fossem estudando aqueles textos que ele havia apresentado para aquelas pessoas ali, né? Então, cada grupo ia estudando ali um certo número de passagens bíblicas, gerando conclusões, fazia um estudo ali. E a irmã White, depois ela teve uma visão em que Deus mostrou que aquela forma de estudar estava de acordo com a vontade dele, era aquilo que ele queria, na verdade, que acontecesse na igreja, que as pessoas estudassem a Bíblia assim. Então, a Igreja Adventista ela passou a ser conhecida durante muito tempo como uma igreja que estuda a Bíblia, que estuda a palavra de Deus. Na época dos grandes debates, quando os líderes debatiam uns com os outros, ninguém gostava muito de debater com o adventista, porque os pastores adventistas eram muito bem preparados, eram pessoas que conheciam muito a Bíblia, né? E isso aí, durante, tradicionalmente, muitos anos, os membros da igreja davam estudos bíblicos, todos gostavam muito de dar estudos bíblicos. E aqueles que não davam estudos bíblicos, eles acompanhavam os que davam estudos bíblicos. Mas todo mundo era envolvido em sair, em pregar. O que a gente percebe hoje e que nós vivemos um problema atual de negligência de estudos bíblicos. Hoje, as pessoas relegam o estudo bíblico ou os estudos bíblicos para os pastores, para os líderes, para aquelas pessoas ditas que têm competência, para os obreiros bíblicos, mas o ideal é que todas as pessoas participassem de estudos bíblicos. Se a pessoa não pode participar porque ela não tem competência para isso, muitas vezes ela não tem talento para aquilo, ela não tem iniciativa, não pode, mas pelo menos ela pode acompanhar, ela pode arranjar alguém que dê estudos bíblicos para ela, mas ela deveria ir junto, e ela então deveria fazer um outro papel, mas todos deveriam participar. Jesus Cristo foi grande mestre, ele ensinou a palavra de Deus. Quando a gente lê a vida de Jesus, a gente vai observar como ele dedicou tempo para o ensino. As verdades eram sempre apresentadas numa moldura do reino de Deus. Nós encontramos isso em Mateus 5, verso 1 a 48, Mateus 7, 29, 9, 35, Lucas 4, verso 15. E ele utilizou o método de estudos bíblicos e ele apresenta um método exegético de estudar a Bíblia. Por exemplo, no caminho de Emaús, quando ele encontra Cleofas e mais o outro companheiro, o texto aqui de Lucas, capítulo 24, verso 27, você pode ver o verso 44 também, está escrito assim: e começando por Moisés, ou seja, pelos escritos de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas maiores e menores, todos os profetas, ou seja, por analogia, a Bíblia toda, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Então, Jesus ele apresenta aqui uma metodologia exegética para nós aplicarmos a Bíblia. É fazermos comparação em toda ela, pegarmos um assunto e ir apresentando esse assunto em toda a Bíblia. Jesus Cristo apresentou o seu messiato em toda a Bíblia. Ele mostrou que havia uma promessa da vinda do Messias e ele foi mostrando ali que ele cumpria exatamente aquele papel. Quando Jesus Cristo ascendeu ao céu, antes de ascender, em Mateus 28, versículo 19, ele diz que nós deveríamos ensinar tudo ao novo discípulo, tudo ao novo membro. Nós devemos ser zelosos e sistemáticos no assunto, assim como foi o apóstolo Paulo, como nós vimos anteriormente. Inclusive, eu queria que vocês corrigissem na revista escrita em Colossenses 2,8, não é Colossenses 2,8, é Colossenses 1,28. Eu quero, inclusive, convidar vocês para lerem comigo. Colossenses 1,28. Está escrito Colossenses 1, verso 28. Agora o texto está certo. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O homem aqui, na verdade, pessoa, né?
toda pessoa perfeita em Cristo. Então, esse é o objetivo do estudo bíblico. E eu vi isso acontecer muitas vezes. Você pegar uma pessoa cheia de defeito, você pegar uma pessoa cheia de vícios, e você vai apresentando a mensagem do evangelho para aquela pessoa, e você vai vendo também, vai contemplando aquela pessoa sendo transformada, sendo mudada, vai vendo aquela pessoa sendo completa, ela sofre um processo de metamorfose, não é? Quantos de nós já vimos isso acontecer? Eu já vi muitas vezes isso. E depois, no futuro, aquela pessoa vai ser eternamente grata a você, porque você dedicou tempo para ela. Paulo levou tão a sério essa questão, que ao chegar à cidade de Éfeso, ele passou 2 anos ensinando a palavra de Deus ali na escola de Tirano. Eu quero convidar vocês para lerem Atos 19, 9 e 10. Atos, capítulo 19, versículo 9 e 10. O texto diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos, quer dizer, endurecidos, e descrentes, falando mal do caminho, caminho com C maiúsculo aí, caminho quer dizer Jesus Cristo, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, todos os habitantes da Ásia. Imagine, as pessoas iam ali para poder ouvir Paulo na escola de Tirano. A escola já era famosa na época, agora o apóstolo Paulo foi para ali, e ele ficava ali da escola e as pessoas iam para ali para poder ouvir o apóstolo Paulo. O apóstolo era sistemático. Se você observar Atos 17, versículo 2, está escrito assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então, normalmente, o dia de sábado era um dia muito propício para poder estudar as Sagradas Escrituras, por ser um dia de repouso. As pessoas tinham mais tempo para isso. Então, ele ia e buscava as pessoas e estudava as Sagradas Escrituras, arrazoava, trazia as pessoas à razão. Vamos analisar, vamos estudar, vamos observar o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Vamos extrair a mensagem dela. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos saber o que Deus espera de cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, essa é a mensagem de hoje. Vamos procurar fazer parte de uma equipe que dê estudos bíblicos. Ah, pastor, mas eu não tenho habilidade para dar estudos bíblicos. Mas você pode arranjar alguém que estude. Você pode acompanhar alguém que vai estudar e você vai aprendendo. Aí você vai pegando habilidade também. Eu, quando vim para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no dia do meu batismo, eu estava cumprimentando as pessoas no saguão da igreja. Passou um rapaz chamado Elias. Ele falou assim: está disposto a trabalhar para Deus? Eu falei: mas é claro que eu estou. Então faz o seguinte, esteja aqui à tarde que eu vou fazer uma visita missionária. Vamos para um grupo, naquela época chamava-se, era um ponto de pregação. Nós vamos a um ponto de pregação. Você quer ir? Eu falei: quero. E eu fui para o ponto de pregação com aquele rapaz chamado Elias. E ali eu comecei o meu trabalho. Já no mesmo dia já começamos a trabalhar. Aí, logo em seguida, veio um senhor chamado Renê, muito amigo, né, irmão Renê, muito missionário, gostava de trabalhar, ia para casa das pessoas com uma maquinazinha de slide, passar o filme da Volta de Jesus. Ele chegou: quer abrir uma igreja lá no nosso bairro? Estou juntando as pessoas que moram no bairro para a gente evitar de vir aqui na Igreja Central, que é muito longe. Naquela época só tinha um ônibus de Campo Grande ao Jardim Maravilha. Eu falei: eu topo. Então tá bom, então vamos abrir. E fomos lá abrir aquele grupinho. Foi logo assim, depois do meu batismo. Aí ele me deu uma pregação, falou assim: olha, você vai pregar. Isso no mesmo mês em que eu tinha sido batizado. Eu acho que 2 semanas depois você vai pregar. Estude essa pregação aí, faça essa pregação. E eu nunca me esqueci o tema. Era sobre o sacrifício de Jesus, mostrando os instrumentos de tortura do Senhor Jesus. E eu fiz aquela pregação, eu estudei, eu orei. E quando eu terminei aquela pregação, as pessoas começaram a falar para mim assim: você tem que ser pastor, você prega como pastor. Olha que coisa interessante, né? Eu comecei ir para um ponto de pregação, depois eu comecei a pregar, e aí, em seguida, a gente começou a dar estudos bíblicos. Todo sábado era estudos bíblicos. A gente passava a tarde dando estudos bíblicos até o momento de JA. Depois a gente convidava essas pessoas a quem nós estudávamos, com quem estudávamos, e levávamos para o JA. E a igreja ficava lotada. Todos os jovens faziam isso. Nós dávamos estudos bíblicos à tarde, depois nós íamos para
o JA, e a igreja ficava lotada, e a gente fazia aquela programação bonita. Aí depois vinha era a hora social, e era muito legal, muito legal. Era uma igreja muito ativa, bem ativa. Mas ela pode voltar a ser ativa e pode ser ainda muito mais ativa, porque a igreja hoje é muito maior, a igreja hoje tem muito mais possibilidades, nós temos hoje a tecnologia para poder nos ajudar. Então, queridos irmãos, amigos, eu faço o voto, né, de que nós reativemos, né, peçamos o Espírito Santo para dar uma ligadazinha nessa chave que nós temos aqui dentro, para que a gente possa fazer o seu trabalho. Que Deus nos abençoe e vamos nos dedicar a trabalhar para Deus, a fim de apressarmos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Ó Pai elevado, a Ti nós tributamos todo louvor, toda honra e toda glória. Conceda-nos, ó Pai, no dia de hoje, que nós possamos encontrar alguém, uma pessoa que esteja sedenta da Tua palavra. Ponha diante daqueles que estão realmente desejosos de trabalhar, pessoas que estão desejosas de ouvir, para que nós possamos levar essas pessoas que estão no limiar do reino a serem introduzidas, não apenas na igreja, não apenas no tanque batismal, mas no Teu reino, para desfrutar a vida eterna. Nós pedimos no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tenham um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Amém.